Então, prosseguindo o nosso capítulo, estamos ainda em eletromagnetismo e vamos abordar agora a força magnética. Tópico esse que também já foi abordado em sala, tá certo? Então, vou chamar de nosso item 1. Tá certo? A força magnética sobre uma carga móvel em um campo magnético uniforme. Tudo bem? Força sobre uma carga móvel em um campo magnético uniforme. Lembrando que campo magnético uniforme, isso daí já foi abordado em aulas anteriores, tá? Inicialmente, nós podemos falar que quando uma carga elétrica, vamos fazer aqui uma carga, quando uma carga elétrica, admitida aí a nossa carga, quando uma carga elétrica está em movimento numa região onde existe um campo magnético, é verificado, verifica-se que ela fica sujeita a uma força magnética. Temos aí no caso o que nós chamamos de força de Lorentz. A sua origem ela pode ser explicada da seguinte forma. Uma carga elétrica em movimento gera um campo magnético. É só a gente verificar, conforme foi falado anteriormente, em campo magnético, tá? E ela vai interagir com o campo magnético da região por onde ela vai se mover. Eu vou tentar ilustrar aqui, mais ou menos, para os senhores poderem verificar. Vamos lá. Bom, o que nós temos, nós vamos ter aí uma carga, tudo bem? A minha carga aqui. Minha carga aqui. Aqui está a minha carga. Tá certo? Essa parte, que eu pintei aí de um tipo um vermelho escuro, Isso aqui corresponde ao meu campo magnético. Tudo bem? Eu vou fazer com cores diferentes. Nós temos aqui o meu vetor campo magnético. Tá certo? Aqui é o meu vetor campo magnético. E nessa direção aqui, nós temos a velocidade. Vetor velocidade. E aqui o vetor campo magnético. E entre eles, um ângulo θ. Tudo bem? Então, verificando aqui o meu sistema, seja uma carga pontiforme Q, nós vimos lá no capítulo 1, lançada em um campo magnético de intensidade B, com velocidade V, formando um ângulo θ, com o vetor indução magnética B, tá? Então, a intensidade da força que vai atuar nessa carga
vai ser dada por essa expressão. Qual vai ser a força que vai atuar aqui, né? A força magnética, o seu módulo, vai ser o módulo da carga, da velocidade, do campo magnético e do seno do ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade, que é a nossa primeira equação relacionada aí à força magnética. Tá certo? Agora, a direção da força magnética, ela vai ser perpendicular ao plano formado por V e B. Eu vou tentar, né, representar aqui numa outra ilustração. Nós temos, né, repetindo aí o mesmo desenho, né? Nós temos aqui o meu campo. Eu vou ter a minha carga. Minha carga aqui. Tá certo? Aqui está o meu campo magnético. Aqui a minha velocidade. O ângulo entre ambos. E a representação da minha força magnética. Aqui. Tudo bem? Força magnética. Força magnética. Tá? A direção da força magnética ela vai ser perpendicular ao plano formado por V e B. Ou seja, esse plano aqui eu vou chamar de um plano zeta. Tudo bem? Agora, o sentido da força magnética é representado, né, é dado pela regra da mão esquerda de Fleming. Tá? Regra da mão esquerda de Fleming. Também já abordado em sala, né? Estamos vendo só uma síntese. Para esse caso, olhando aqui para o nosso desenho, né? Meu indicador, o campo magnético, o dedo médio, a velocidade, e o meu polegar representando aí a força magnética, tá? Esse desenho aqui, ele é válido para as cargas elétricas positivas. Não esquecer desse detalhe, tá? Ele é válido para as cargas elétricas positivas. Caso aconteça, né, da carga aqui ser negativa, você inverte o sentido da força obtida também pela regra da mão esquerda. Então, digamos, imagina aí que você tem uma carga, só que essa carga ela é negativa, né? Aqui a sua carga é negativa. Eu vou transpor tudo isso aqui, porque eu estou interessado só na representação da força. Aqui, né? Como a carga é negativa, o que vai acontecer é que a força ela vai estar orientada para baixo. Então vou colocar aqui como vai ficar. Tudo bem? Conforme já foi, né, abordado em sala. Alguns detalhes que nós temos que
verificar com relação ao cálculo da força magnética. Primeira observação. Se a direção do deslocamento da carga for paralela a B, né, se o deslocamento da carga for paralela ao campo magnético, então nosso θ vai ser 0, ou seja, o θ é 180, né? θ é 0 ou 180, então a nossa força magnética vai ser 0. Segunda observação. Se a carga pontiforme Q for abandonada em repouso, no interior de um campo magnético uniforme, o que nós vamos ter? Que a velocidade é 0 e a sua força magnética também 0. Portanto, uma carga abandonada em repouso no interior de um campo magnético uniforme não sofre ações de origem magnética. A gente poderia representar assim, né? Imagina aí o meu campo magnético. A gente tem a nossa carga que vai estar, né? Minha carga vai estar aqui, imersa nesse campo. Tudo bem? Só que para esse caso, a velocidade dela é 0. Automaticamente, meu campo magnético também 0, né? Ou seja, não, na verdade, em outras palavras, né, que a gente pode dizer que uma carga abandonada em repouso no interior de um campo magnético uniforme não vai sofrer ações de origem magnética. Tudo bem? Bom, pessoal, a primeira parte de força magnética é isso. Bons estudos e prosseguiremos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.